Share screen. Não era isso. É isso aqui. Dá para ver inteiro aí? Sim, tá show. O pessoal acho que consegue ver. Se vocês conseguirem dar um ok aí, pessoal. Estou todo mundo enxergando. Espelhamento de tela. Tá bom. Para mim tá ok. Obrigada. Então, vamos começar hoje, relembrando um pouco o que eu falei na aula passada a gente falou sobre petróleo, e aí o petróleo tem tem dois processos, né, que a gente pode fazer no petróleo. Primeiro, o processo físico, que é o fracionamento através da torre de destilação, onde a gente tira consegue tirar todas as frações, o gás natural, o GLP, a gasolina, o querosene, até sobrar o asfalto. Então, esse é um processo físico. E tem o processo químico também, que a gente estava falando do petróleo, que é a polimerização, que fala sobre pegar frações pequenas, né, pequenas moléculas, e juntar e virar uma fração maior. Tem o craqueamento, que é utilizado para fazer gasolina. A gente pega cadeias longas, por exemplo, de uma fração com 20 carbonos, uma cadeia com 20 carbonos, e aí você acaba quebrando essas cadeias longas em cadeias menores, que aí favorece uma cadeia que seja mais interessante. Por exemplo, uma cadeia com 8 carbonos, que é a fração da nafta, que é a da gasolina. E tem a isomerização, que é pegar essas cadeias e transformar elas em cadeias ramificadas para fazer uma cadeia que tenha mais índice de octanagem, né, que a gente discutiu na aula passada sobre o índice de octanagem. Então, a isomerização é um processo na qual os hidrocarbonetos de uma cadeia normal, uma cadeia aberta, né, aqui eu estou representando por aqui, transforma-se em hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, você vai colocando, primeiro você coloca um grupo substituinte aqui, depois você vai quebrando e vai colocando mais grupos substituintes, até virar o 2,24 trimetilpentano, né, que é a gasolina com melhor octanagem. E o objetivo dessa isomerização é aumentar a qualidade da gasolina. Então, lá nos outros países, o pessoal vende nafta, que é a fração que tem os octanos. Aqui no Brasil, a gente tem esse processo de isomerização para a gasolina ficar melhor, para a gasolina ter mais poder de queima, poder de explosão, né? Para ficar melhor para dirigir. Então, aqui a gente funciona assim. E como que acontece você pega uma cadeia comprida, né, uma cadeia linear, e você ramifica ela. Como que é feito esse processo? A gente vai discutir isso hoje. Então, vocês devem lembrar lá da aula do Jonas, da última aula sobre ligação química, né? Então, a gente tinha as ligações químicas, que era a formação, por exemplo, de um composto molecular, que, por exemplo, esse daqui é o HCl, onde há um compartilhamento de elétrons, né? O hidrogênio entra com um elétron e o cloro, ele compartilha um dos seus elétrons. Aí ambos ficam felizes lá na teoria do octeto, né?
Então, o cloro tinha 7 elétrons na última camada, está compartilhando 1 do hidrogênio e fica com 8. Aqui também, ó, esse cloro aqui, ele tem, cada cloro tem 7 elétrons na última camada, na camada de valência. Eles acabam compartilhando um elétron, né? Ele tinha 7. Para ficar com 8, precisa ou de receber 1 ou de compartilhar 1. Então, eles acabam compartilhando um elétron. E aí formam essa estrutura. Só que para você, isso é para fazer uma ligação química. Só que na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a quebra dessa ligação química, né? Todo esforço que os meninos fizeram lá para juntar, eu vou quebrar a ligação, coitada. Como é que eu faço para parar aqui? Sair? Não. Stop sharing. Cadê lá? Ah, meu Deus. O que você precisa, Lilian, fazer? Aqui. Eu precisava disso aqui. Tá. Stop sharing. Dá para ver minha cara aí? Ó, essa daqui é a moléculazinha lá que vocês estavam vendo. É uma molécula de hidrogênio com cloro. Então, essa molécula de hidrogênio com cloro é o chamado gás ácido clorídrico, né? Ele é um gás verdinho, usado para muito corrosivo. Então, essa molécula aqui. Quando essa ligação é feita, então há um compartilhamento de elétrons, que está representado por esse pedacinho branco aqui. Só que numa possível quebra dessa ligação, você acaba gerando íons. Então, como é que você gera íons? Você, no rompimento da ligação, há uma quebra heterolítica. Há uma quebra onde um dos átomos vai ficar com todo o par eletrônico. Então, isso aqui é um íon. Onde o cloro sai com o par eletrônico, levando o único elétron do pobre do hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui ficou positivo e o cloro ficou com o hidrogênio dele, com o elétron dele. Então, o cloro ficou negativo. Isso aqui é uma quebra heterolítica. Então, é uma quebra de uma ligação. Então, vai formar o cloreto, que é todos são íons, mas um deles é o ânion. Esse aqui é o ânion e esse aqui é o cátion do hidrogênio. Numa outra situação de quebra, eu posso ter a minha molécula de cloro, gás cloro. Então, eu tenho aqui 2 cloros. Numa outra possível situação de quebra, há o rompimento da ligação. Então, cada um que tinha entrado com um elétron vai acabar rompendo essa ligação igualmente e cada um vai carregar o seu elétron. A gente chama isso de quebra homolítica. Então, eu quebro essa ligação e eu acabo fazendo cada um ficar com o seu elétron, que eu estou representando aqui nas minhas bolinhas como esse pininho menor. Então, quando você quebra, quando uma das moléculas carrega o par eletrônico, eu representei com esse pino maior. E quando as moléculas, cada um carrega o seu, eu estou representando por esse pininho menor. Então, aqui, ó, é o que está escrito aqui. Numa cisão heterolítica, há o rompimento da ligação, onde o hidrogênio acabou perdendo o seu elétron e que foi carregado lá pelo cloreto. Numa cisão homolítica, num rompimento por igual dessa ligação química, cada um acaba levando o seu elétron de origem. Então, enquanto na cisão heterolítica você forma íons,
que são os principais responsáveis pelos compostos, os íons. Numa cisão homolítica, você forma radicais. E aí, com esses radicais, eu consigo fazer esse penduricário, né? Eu consigo pendurar um radical numa cadeia carbônica. Então, é assim que a gente consegue pendurar esses trem lá. Então, radicais são átomos ou grupo de átomos eletricamente neutros que apresentam pelo menos um elétron não compartilhado. Podem ser representados por uma bolinha ou por um traço. E também existe um negócio, é um radical, mas especificamente para compostos orgânicos tem um negócio chamado grupo substituinte. É quando um radical substitui um ou mais hidrogênios de uma estrutura orgânica. Então, a isso se dá o nome de grupo substituinte. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho uma molécula de metano. Então, é um carbono só, está representado de preto, com 4 hidrogênios. Quando, por algum motivo, você fornece energia para essa ligação e ela é quebrada, você acaba rompendo essa ligação, ela pode ser rompida e pode ser rompida de forma igual. Então, cada um dos atores, né, o hidrogênio vai levar o seu elétron e o carbono vai ficar com o dele. Então, eu vou romper essa ligação aqui, ó. Rompi a ligação. Então, o carbono vai ficar com o seu elétronzinho, enquanto o hidrogênio vai carregar o dele. É isso que está representado no desenho que eu mostrei. Para esse aqui, esse grupinho aqui, é o radical metil. Esse aqui é o radical metil. Quando ele entra numa cadeia carbônica, ele é chamado de grupo substituinte. Vocês já ouviram falar? Pode responder aí, eu quero escutar vocês aqui. Vocês já ouviram falar sobre radicais livres? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é, não. Já ouviu falar, mas não sabe o que é? Você lembra de alguma coisa que você ouviu falar? Quem que mais pode comentar aí? Estava em que contexto, Catarina, os radicais livres? Se eu não me engano, era alguma coisa assim sobre radiação, alguma coisa ruim para nós. Pode ser também, pode ser radiação. A radiação, ela acaba provocando essa quebra desigual, né? Essa quebra homolítica. Não, seria igual. Essa quebra homolítica e acaba gerando radicais livres. Quem mais que pode falar sobre radicais livres? Bom, vocês estão escrevendo no chat? Já ouvi, não sei aonde. Tudo bem, a gente vai dar uma passadinha lá no fim da aula sobre os radicais livres. Os radicais livres a gente vai escutar muito no contexto. Tem que evitar os radicais livres, por isso que você tem que comer muita verdura, muita fruta, porque senão as células são atacadas pelos radicais livres. Filmes de ficção científica. Bom, aí eu já não sei. Mas radicais livres, eles são gerados no nosso organismo também, assim como na natureza, e é proveniente dessa quebra homolítica, né? Essa quebra que você tinha uma ligação, e aí há um fornecimento de energia, por exemplo,
energia UV, energia nuclear, onde a quebra, a cisão, onde cada um das espécies acaba levando o seu elétron para lá. Vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, eu tenho os radicais livres, onde essa espécie aqui, ó, esse radical livre chamado metil, pode ser um grupo substituinte. Então, aqui embaixo eu representei ele como vamos lá. Aqui eu tenho esse grupo substituinte, que pode ser, é um radical livre, mas ele é chamado de grupo substituinte, que é o CH3. CH3 bolinha ou CH3 traço. Então, na química orgânica, a gente pode ter, vários grupos substituintes. Esses grupos substituintes, eles vão se anexar a uma cadeia de carbonos. Então, ele pode ser várias espécies, né? Tem o metil, que é o CH3 tracinho, tem o grupo etil, que são 2 carbonos, né? CH3, CH2 tracinho, e eles têm o propil, né? Que são 3 carbonos. Aí o propil, ele pode ter 2 conformações. Ele pode ter 2 configurações. Ele pode ter essa daqui, que é uma cadeia linear. Então, são 3 carbonos linearmente. Ou ele pode ter essa construção aqui, ó. Que parece 2 perninhas. Onde ele é chamado de isopropil. Assim como o butil, por exemplo, aqui, ó, no fim ele tinha um CH3, só que ele foi rompida essa ligação. O CH3 foi embora com o elétron dele e sobrou esse grupo aqui. Esse grupo aqui é chamado de butil. Tudo isso aqui a gente pode pendurar na cadeia carbônica. A gente chama dos penduricários ou os grupos substituintes. A gente já vai dar uma voltada neles. Então, a gente vai falar um pouco sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Assim como eu mostrei para vocês esse 2,2,4 trimetilpentano, que é vulgarmente conhecido como gasolina de alta octanagem, a gente tem que aprender a dar nome às diversas cadeias carbônicas. E aí, como é que você dá nome, né? Primeiro, a gente determina a cadeia principal. A cadeia principal, o que ela tem que conter, né? Ela tem que conter a maior sequência de carbonos um atrás do outro, né? Deve conter as insaturações e deve ser a cadeia principal deve ser a mais ramificada, ter mais coisas penduradas nela. Segundo passo, reconhecer os grupos substituintes. Então, a gente vai ver quem que ficou de fora da cadeia principal e começar em ordem alfabética. Então, assim que a gente reconhecer os grupos substituintes, a gente vai dar o nome começando pela ordem alfabética. Então, aqui no slide do lado, se tiver um metil e um etil pendurado na cadeia carbônica, o etil vai ser o primeiro nome, porque o E vem antes do M. Enumerar a cadeia carbônica, começando das extremidades mais próximas de insaturações ou de utilizar a sequência que dá a menor somatória. Então, vamos fazer uma ginastiquinha com isso. Uma ginastiquinha. Aqui nesse exemplo, ó, eu descartei os hidrogênios e coloquei só a cadeia carbônica. Como é que a gente dá nome para esse bicho? Primeiro, a gente precisa saber qual é a cadeia principal. Então, a cadeia principal, como no slide do lado, é a maior sequência de carbonos. E eu preciso achar aqui.
Draw. Então, a maior sequência de carbonos é onde tem o maior número de átomos ligados um atrás do outro. Então, a gente geralmente faz um retângulo em volta deles, né? A maior sequência, eu posso dizer que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso falar que é essa sequência aqui. Assim como se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5, também pode. Pode ser essa sequência aqui. Só que, independente delas, as duas são iguais. A linear fica mais fácil. E quem que ficou de fora? Quem que ficou pendurado aí? Esse aqui é o grupo substituinte. Que grupo substituinte é esse? Se a gente for olhar lá no slide anterior, esse é o grupo metil. Metil por quê? Porque tem um carbono apenas. Um carbono é met, cadê, ó? Met, et, então são grupos metil, um carbono, etil, 2 carbonos, propil, 3 carbonos, e butil e suas variações de 4 carbonos e assim por diante. Então, esse aqui é o grupo metil. Só que a gente tem que indicar ele, onde ele está, onde que ele foi substituído na cadeia carbônica. Então, a gente vai ter que contar, cadê? A gente vai ter que contar onde que ele está. Então, a gente começa a contar os carbonos. Eu posso começar, por exemplo, daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia principal tem 5 carbonos, é um pente. É formada apenas por ligações simples, ano. É um hidrocarboneto pentano. A cadeia principal é o pentano. Só que se eu começar a contar daqui, a ramificação, né, ela vai estar no número 4. Se eu começar ao contrário, se eu começar a contar daqui, ó, carbono 1, carbono 2, da extremidade, né? Carbono 3, 4, 5. Se eu começar a contar daqui, a ramificação vai estar no carbono 2. Então, as regrinhas falavam, primeiro acha a cadeia principal, achou. A cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos ligados um atrás do outro. Depois, você considera as ramificações e aí considera o menor número que vai dar na cadeia principal. E aí, como é que dá o nome disso daí? Primeiro, a gente vai indicar a ramificação. Então, as regras segundo a IUPAC é indicar a ramificação. A ramificação com menor número é a que está no carbono 2. Hífen. A gente coloca o nome da ramificação com terminação -il. Metil, hífen. E o nome da cadeia principal. Então, o nome da cadeia principal tem 5 carbonos, pent, só tem ligações simples, an, e é um hidrocarboneto. Então, terminação O. Então, o nome desse carinha aqui é o 2-metilpentano. Vamos para esse caso aqui. Esse caso aqui, eu tenho que achar qual que é a cadeia principal. Então, vamos começar dessa extremidade aqui. Dessa extremidade aqui, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos começar dessa extremidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ou eu posso começar dessa extremidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tanto faz se eu for para cá ou para cá, né? 5, 6.
Então, essa daqui vai ser minha cadeia principal. Essa daqui vai ser minha cadeia principal. O restante que ficou fora da cadeia principal são as ramificações, os grupos substituintes. Então, como que a gente dá nome para isso? Aqui a ramificação é um metil. Aqui é outro metil. E a gente precisa saber em qual posição que tá, né? Qual que é a menor contagem dos carbonos até encontrar a ramificação. Se a gente começar daqui, ó. Vou colocar outra caneta. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Até encontrar a primeira ramificação, é o carbono, vai ser 3, e tem outra ramificação aqui, ó, no carbono 5. Só que se a gente começar a contar do outro lado, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, a primeira ramificação a gente já encontra logo no carbono 2. E depois a gente vai encontrar outra no carbono 4. Qual que é o que está certa? A que está certa, segundo a regra da IUPAC, é a que tem a menor somatória. Então, a gente vai somar 3 mais 5, que vai dar 8 aqui. Ai, meu Deus, como é ruim escrever assim. E aqui a gente vai somar o 2 mais 4, que vai dar 6. Então, a cadeia que vai estar, a nomenclatura que vai estar certa, é aqui que tem começa a contagem do azul aqui, ó. Então, que é onde está a menor somatória. Então, o nome desse carinha aqui seria... Primeiro, a gente vai colocar as ramificações. 2,4, hífen. 1 metil, 2 metil. Então, seria metil. Só que como é 2, os dois são iguais, a gente coloca o prefixo di na frente. Dimetil, hífen, a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexa, apenas ligações simples, e é o hidrocarboneto. Então, esse aqui é o 2,4 dimetilhexano. Tem mais? Tem. Vamos ver essa cadeia aqui. Essa cadeia eu posso começar... Oi? Alguém quer falar? Eu posso começar a nomenclatura dela. Vamos ver quantos carbonos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou eu posso começar da onde? Daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já não dá a maior cadeia, né? Se eu começar daqui, só dá 6. Se eu começar daqui e der a volta, 1, 2, 3, 4, 5. Também não dá. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for para cá é 6, mas se eu seguir em frente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a cadeia principal é o que tem o maior número de carbonos. Então, seria essa daqui. Essa é a minha cadeia principal. E o que ficou para fora são as ramificações, o que ficou pendurado. Então, essas são as ramificações.
Aí depois ele fala que tem que contar os números de carbono, né? Qual que dá a menor somatória? Se eu for começar a contar daqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui deu assim. Se eu for contar ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu for fazer, ó, no caso de cima, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No carbono, no terceiro carbono, eu tenho um metil. Depois, no terceiro carbono, ainda tenho outro metil. E no quarto carbono, eu tenho um etil. Então, se eu somar esse daqui, ó, 3 mais 3. 3 com 3 dá 6, 10, né? 10. E se eu for contar daqui para lá, 1, 2, 3, 4. No carbono 4 eu tenho um etil e no carbono 5 eu tenho 2 metis. Essa somatória dá 14. Então, essa daqui não é a contagem certa. Então, a gente vai começar a contar daqui. Porque dá a menor somatória. Então, o nome dessa molécula, dessa molécula, tem que considerar isso. E o que ele fala também? Ele fala que a gente precisa primeiro começar a dar um nome pelo grupo substituinte com ordem alfabética. Então, aqui, quem que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um etil. Aí eu tenho um metil. E aqui eu tenho outro metil. Então, o nome, em ordem alfabética, vai começar pelo etil. O etil, ele está pendurado em qual carbono? Ele está pendurado aqui, pelas nossas contas aqui, no carbono 4. Então, a gente indica qual carbono que ele está pendurado. No carbono 4, eu encontro um etil, hífen. No carbono 3, eu vou encontrar um etil, 2 etil, hífen. Então, eu vou encontrar, 2 metil, né? Dimetil, hífen, e a cadeia principal tem 7, então é um heptano. É um 4 etil, 3,3 dimetil heptano. Então, é o nome desse trem aí. Ah, e por que é importante fazer isso? Porque às vezes... Porque a partir dessa nomenclatura dos hidrocarbonetos, você consegue fazer a nomenclatura de todas as outras classes de compostos carbônicos. Você só vai mudar a última letrinha. Você só vai mudar a última letrinha que vai estar relacionada à função orgânica que ele está... Então, quem quiser tirar um print aí, eu não sei, eu vou tentar mandar no slide com essa coisa preenchida, né? Mas eu precisava fazer isso junto com vocês na aula. Então, clear aqui, passar para o próximo slide. Entrei. Passou? Passou. Vamos aqui, ó. Como que eu faço esse daqui? Esse daqui, eu preciso saber primeiro, a cadeia principal. Qual que é a cadeia principal? É a cadeia que tem o maior número de carbonos. Então, começando daqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Se eu começar daqui, vai dar 1, 2, 3. Se eu for para cá, 4, 5, não.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ixi, tá. Qualquer uma das cadeias serve. Vamos ver qual que é a mais apropriada. Então, se eu primeiro começar daqui, ó. Se eu usar essa cadeia principal, o grupo de ramificação vai ser esse aqui, um isopropil. Mas eu fiz essa mesma molécula aqui, ó. Aqui. Se eu começar daqui, também vai dar 6 carbonos. Só que vou ter mais grupos substituintes. E a regra falava que quanto mais ramificada é a cadeia que vai ser a cadeia principal, é a cadeia que forma um composto mais ramificado. Então, essa aqui vai ser a cadeia principal. Essa daqui não vai ser. Então, esse daqui, ó. Então, esse aqui a gente já conhece, é o metil. E esse aqui a gente já também conhece, é o etil. Então, o nome desse trem vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já sabe que tem no carbono 2 e no carbono 3 tem substituições. Então, a gente sabe que aqui, ó, vai ser... Primeiro, a gente vai colocar em ordem alfabética, né? Então, no carbono 3, vai ter um etil pendurado, que é uma ramificação proveniente de um radical. No carbono 2, vai ter um hífen metil pendurado também. Hífen, aqui tem 6 carbonos, então é um hexano. Então, esse aqui é o nome desse composto. E essa cadeia aqui, ó? Essa cadeia aqui, vamos ver quem é a cadeia principal. A cadeia principal tem que conter o maior número de carbonos, formar a coisa mais ramificada. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar daqui. Se eu subir 1, 2, 3, 4, 5, também dá 5. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Para um lado e para o outro também dá 5. Mas o que que... Então, eu posso ter aqui, ó. Eu poderia ter essa cadeia principal, mas uma das regras da cadeia principal é que ela tem que conter as insaturações. Então, essa não é a cadeia principal. A cadeia principal necessariamente tem que conter as insaturações. Isso é a cadeia mais ramificada. Então, se aqui é a minha cadeia principal, vamos ver qual que é a mais ramificada. Se eu for para cá, ó, a ramificação é só essa. Então, é uma ramificação muito grande. Contudo, se eu for para lá, olha quantas ramificações sobraram. 1, 2, 3. Então, essa daqui é a minha cadeia principal. Na hora da contagem, a gente não vai contar agora onde aparecem as primeiras ramificações, porque a dupla e a tripla em saturação, ela tem preferência na contagem. Então, necessariamente, a gente vai ter que começar a contar do carbono próximo aqui, ó, da extremidade próxima à dupla e à tripla. Então, aqui vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2, carbono 3, 4 e 5. E aí, quando for dar nome a esse bicho aí, esse composto, então, primeiro a gente vai colocar os penduricários, em ordem alfabética. Então, aqui tem etil e 1 e 2 metil. Então, primeiro a gente vai colocar o etil,
que ele está pendurado em qual carbono? Carbono 3. Carbono 3 tem um etil. No carbono 4, eu tenho 2 metis. Então, indicar 2 vezes no carbono 4, tem um dimetil. E o nome desse trem aqui é um pente, né? Tem 5 carbonos. Pente. Eu tenho que indicar onde está a dupla. Então, a dupla está aqui entre o carbono 1 e o carbono 2. Aí a gente coloca o menor número. Hífen, carbono 1. A tripla a gente fala. Opa, é tripla, né? A tripla a gente coloca in e é um hidrocarboneto terminado com O. Então, o nome desse composto é todo esse nome aqui, ó. 3-etil, 4,4 dimetil pente 1 ino. Então, é tudo isso. Tem mais? Tem mais? Mas antes de continuar, eu vou falar. Eu falei sobre como é que a gente pendura, né? As ramificações. Vocês viram as ramificações penduradas, né? Vocês viram o metil pendurado. Ó. Aqui é uma cadeia carbônica. Então, aqui é uma cadeia carbônica formado por quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Completado com os hidrogêniozinhos, bonitinho. Então, é um pentano. E aí, acontece na natureza de ter lá uma reação, você acaba fazendo uma reação onde você tem esse pentano, você coloca lá vamos colocar num becker ou num tonel ou num reator. Vou colocar essa substância aqui, ó, pentano, eu coloquei no reator. E aí, junto com o pentano, eu vou colocar o gás cloro. O gás cloro e uma molécula qualquer de etano, por exemplo. Vou colocar um etano junto lá. Coloquei um etano. O que acontece? O gás cloro, se eu passar o V nele, se eu passar uma luz ultravioleta, se eu colocar ele no sol, se eu ligar uma luz negra, se eu passar uma luz ultravioleta, ele acaba rompendo essa ligação de forma igual. Então, ele vai quebrar essa ligação aqui, vai romper, e aí vai formar 2 espécies, cada uma delas carregando seu elétron. Então, são 2 radicais livres. E aí, esses radicais estavam lá passeando, e aí encontraram o pobre do eteno. E aí, ele acaba... Não quer encontrar o eteno. Quer encontrar o metano. Essa espécie, então lá o meu cloro, meu radical cloro acaba encontrando essa molécula de metano. E ele acaba encontrando, e aí ele vai chavecar. Ó, colega, hidrogênio, né? Vai chavecar o hidrogênio. Poxa, tô aqui com o meu elétron, você tá com o seu. Poxa, larga esse cara aí, olha, tá cheio de hidrogênio aí, ele não liga para você não, sabe aquele chaveco, sabe? Liga para você não, você é só mais um dentre os 4, é você e mais 3. Aí ele acaba chavecando, se você juntar comigo, vai ser só eu e você, e lá, e eles vão conversar, e aí ele vai chavecar o hidrogênio vai falar assim, quer saber, Duma, eu vou me separar desse metano. Aí ele se separa, acaba rompendo essa ligação aqui, e aí, ele leva o elétron dele e deixa o elétron do pobre do metano aqui junto com ele, né? Então, ele já não é mais metano, ele virou um metil. E ele vai fazer
Ele levou o elétronzinho dele. Ai, meu Deus, cadê? Ele levou o elétronzinho dele, vai juntar com o cloro, e aí vai fazer uma ligação química. Dessa ligação química, dá origem ao ácido clorídrico. De tanto que o hidrogênio chavecou, ele conseguiu trazer o hidrogênio para formar o ácido clorídrico. E o pobre, coitado, do metano, que era metano e virou metil, tá com um elétronzinho aqui dele, ó. Olha o elétronzinho dele aqui. Ele ficou carregando o elétronzinho dele. Aí, o que ele vai fazer, né? Não vai ficar sozinho, coitado. Ele é um radical livre, é homem solteiro, gente. Tá atacando para tudo quanto é lado. Aí ele vai chavecar o penteno, lembra do penteno lá? O pentano, aliás. O pentano. Ele vai chavecar um dos... Não. Ele vai acabar chavecando outro cloro, na verdade. Outro clorozinho. Vai chavecar um dos hidrogênios aqui e vai levar ele embora. Tchau, beijo, tchau. Aí esse daqui, coitado, tá homem solteiro, ele vai acabar substituindo um dos hidrogênios. Então, aqui tá vazio, ele vai acabar substituindo um dos hidrogênios. E aí, formando uma ligação química. Cadê a minha ligação química? Qual a minha ligação química aqui, ó? E aí, ele vai formar uma ligação química e vai conseguir deixar de ser um homem solteiro, deixar de ser um radical livre, vai ser um homem estável agora, com família, tem 5 filhos e lá. Aí, ó, tem um amigo meu namorado, ele arranjou uma mulher, né? Aí ele fez filho na mulher, aí ele, depois de ser feito filho, ele descobriu que a mulher tinha mais 5, né? Então esse daqui é o caso. Ele pendurou no penteno aqui, ó, só que o penteno já tinha mais um monte. Aí ele ficou estável, ficou bonitinho. E isso aqui é a ramificação, viu? Ó, tinha a cadeia principal tá aqui, e aí ele pendurou, ele fez uma substituição de um hidrogênio. Por isso que ele é chamado de grupo substituinte. Porque ele substitui um dos hidrogênios. Sozinho? Não, ele precisa de um outro chavequeiro que fez o serviço antes. Então, os radicais livres, eles são formados, por que eles são prejudiciais? Porque eles são formados e eles acabam tendo que atacar outras moléculas para ficar estável. E aí, essas moléculas vão sendo atacadas e é uma reação em cadeia. Então, eu ataco de uma molécula que era estável, eu quebro essa ligação, formo 2 radicais livres. Desses radicais livres, eles vão atacar 2 outras moléculas que vão ficar desestabilizadas, que essas moléculas vão ter que atacar outra molécula, até, quem sabe, um dia no futuro, esses 2 se encontram de novo e forma um radical, uma molécula estável. Ou 2 metil se encontra, 2 metil tá lá bonitinho, radicais livres, se encontra e acaba gerando uma ligação de novo, uma ligação covalente. E aí ele acaba virando outra espécie, não deixa de ser metil, isso aqui virou um etano. 2 carbonos, só ligações simples, um etano. Tem outra situação também que acontece no nosso corpo. Cadê meu bichinho? Então, lá tem os radicais livres que é gerado no nosso corpo, a gente acaba comendo muita porcaria, tomando muito sol, fumando, poluição, tudo isso acaba gerando radicais livres no nosso corpo. E esses radicais livres, o problema principal dentro do nosso corpo é que eles podem atacar o nosso DNA. Aí, se ele atacar o DNA, ele acaba fazendo uma mutação. Então, ele pode acabar fazendo uma metilação no DNA, uma mutação no DNA. E aí, quando você
modifica o DNA, você acaba prejudicando a replicação dessa célula. Vocês já viram isso lá em biologia? Se vocês não verem, vocês vão ver. A replicação do DNA, a replicação das células. Então, ele acaba prejudicando a replicação e acaba deixando essa célula doente, né? E ela vai gerar outras células doentes que pode dar câncer no final, etc. Aí a gente tem que comer o tal dos antioxidantes, já ouviram falar? É laranja, é cenoura, é um monte de coisa aqui que... é todas aquelas coisas que a gente não gosta de comer, né? Só quer saber de McDonald's e Burger King, quem que tá ligando pra pobre da coitada da cenoura, do tomate lá, da melancia, cheio de antioxidante. Esse aqui, ó, é o antioxidante meu, tô representando aqui, ó. Se esse aqui, ele tava ávido para conseguir um elétronzinho, para formar uma ligação, esse aqui, esse carinha aqui, ele tem um monte, ele é um antioxidante, ele é ele combate os radicais livres. Então, esse aqui, ó, coitado, tava assim, necessitado, e esse aqui, meu, você tá aí falando o quê, cara? Pega aí, mano. Aí ele dá um dos elétronzinhos, o bichinho consegue fazer uma ligação e vai ser feliz. É isso. Ele vai conseguir fazer uma ligação, vai ganhar um elétronzinho, vai deixar de ser instável e vai ser feliz na vida. Mas tudo isso eu contei porque a gente fez um monte de nome de estrutura e aí falava das ramificações, né? As ramificações, elas são geradas assim, através de um radical livre, ela gera uma substituição num dos hidrogênios e esses hidrogênios acabam sendo substituído por um grupo substituinte. Esse grupo substituinte é chamado de ramificação. Vamos voltar lá para falar dos nomes dos trem, né? Eu gosto mais de falar das bolinhas aqui. Mas vamos voltar a falar do nome dos trem. Então, esse daqui a gente já passou, deu o nome para todo mundo. Já foi apresentado para todo mundo. Vamos falar dos nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos. Ramificados. Então, a gente tem... primeiro, a gente tem que saber qual que é a cadeia principal, né? Volta a falar, cadeia principal, maior sequência de carbonos e todas aquelas questões que a gente viu. Se a cadeia for mista, fechada mais aberta, a cadeia principal vai ter o maior número de carbonos. E os substituintes vão estar em ordem alfabética com o menor conjunto de números. Então, como é que a gente faz isso, né? Começar mais próximo das ramificações e utilizar a sequência que dá menor somatória. Vamos aos exemplos. Exemplozinhos. Drop. Esse aqui é uma cadeia mista. Lembra que nas pontas e nos vértices a gente tem carbono. Então, essa da cadeia aqui, ó, por exemplo, essa parte aberta da cadeia mista. Ela tem 5 carbonos, enquanto na parte fechada tem 4 carbonos. Qual que é a cadeia principal? A cadeia principal é a que tem o maior número de carbonos. Então, essa vai ser minha cadeia principal. Cadeia principal. Então, esse aqui vai ser o penduricário? Esse aqui vai ser minha ramificação? Vai. E como é que eu dou nome para esse bicho? Então, contando lá. Quem que é... Onde que está essa ramificação? Está no carbono 1, 2... Está no carbono 3. Então, o nome desse bicho vai ser... Lá no carbono 3, eu tenho um ciclo formado por quatro carbonos, então é um ciclo butê e é uma ramificação, terminação -il, hífen. E a cadeia principal, quem que é? A cadeia principal é formada por 5 carbonos, então é um pente. Apenas de ligações simples e é um hidrocarboneto.
Então, esse aqui é o 3-ciclobutilpentano. Bonitinho ele, né? Ele lembra um pouco... Sabe o que lembra isso aqui? Um anticorpo. Não sei o que lembra para vocês, mas para mim lembra um anticorpo. Pro, como que eu identifico a cadeia principal aqui? A cadeia principal aqui, ó, tem que ter o maior número de carbonos. Ah, Então, a gente fez... Eu mostrei aqui, ó. Se eu pegar a cadeia aberta, ele tem 5 carbonos. E se eu pegar a parte fechada, tem apenas 4. Então, eu vou escolher a cadeia que tem o maior número de carbonos. entendi. Entendeu? Bom, eu vou usar esse aqui de exemplo, mas depois eu posso usar outro exemplo. Essa cadeia aqui, ó. Não, calma. Deixa eu desenhar aqui para vocês outra cadeia. Se eu desenhasse essa cadeia aqui. Ai, meu Deus, que tragédia. 1, 2. Se eu desenhasse esse composto aqui para vocês, a cadeia principal seria onde está a maior quantidade de carbonos. Então, na cadeia aberta, eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, enquanto na cadeia fechada eu tenho 6 carbonos. Então, a cadeia fechada vai ser a minha cadeia principal. E esse aqui vai ser o meu penduricário, minha ramificação. Uhum. Então, já aproveitando, vou dar nome para esse bicho aqui, ó. Então, onde está a ramificação, eu vou enumerar como carbono 1. Então, contar a história dele, né? O nome dele conta a história dele. No carbono 1, eu tenho um grupo etil pendurado num negócio chamado ciclo, com 6 carbonos, hexene. Só tem ligações simples, e é um hidrocarboneto. Então, o nome conta quem que ele é. Assim como esse daqui, ó. Esse daqui, a cadeia principal dele é... A cadeia principal dele é o ciclo, né? É a cadeia fechada, porque ele tem 5 carbonos. Então, tem 5 carbonos, é um pente. Ciclo pentano. Só que ele tem duas ramificações. Aí lembra da regra. A gente tem que começar por ordem alfabética. Então, esse aqui é o etil. E esse aqui é o metil. Podia ser outros? Podia. Mas no caso desse aqui é esse aqui. Então, o nome dele é... Primeiro a gente vai colocar a numeração no que está em ordem alfabética. 1, 2. Então, eu comecei girando em sentido horário. Se eu contasse no sentido anti-horário, por exemplo, se eu fosse colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, a outra ramificação ia dar lá no número 5. E a gente já aprendeu que a gente tem que colocar o menor número possível. Então, aqui nesse caso, vai ser esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Então, o que conta a história? Lá no carbono 1, eu tenho um etil pendurado, junto com, no carbono 2, eu tenho um metil. Ambos estão pendurados num ciclo pentano. Então, esse é o nome dessa criatura aqui. 1 etil, 2 metil, ciclopentano. É assim que dá o nome dessa coisa aí. Não, vai aqui. Vamos lá, tá acabando. Outro exemplo. Tem o metil.